Bem-vindo a mais uma Entrevista Eco. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental acabou de fazer uma apreciação da Conta Geral do Estado de 2022. Com este exercício, pretende ajudar a elaborar a proposta de Orçamento do Estado para 2024 e enriquecer a discussão política que vai ser feita em torno da mesma. Connosco, para falarmos sobre este documento e sobre a política orçamental em Portugal, temos Rui Baleiras, o coordenador da UTAU. Muito obrigado por estar presente. Obrigado Quais ao ECO pelo quais são os interesse. riscos que estão subjacentes à elaboração de uma proposta de orçamento de Estado para o próximo ano? Uma proposta de orçamento de Estado tem sempre, por muito bem feita que seja, obviamente que enfrenta riscos de erro, porque uma proposta, do ponto de vista contabilístico, faz previsões, não é? De cobrança de receita e de realização de despesa, tetos de despesa. E essas previsões assentam no conhecimento mais recente sobre o desempenho da economia e das finanças públicas, mas também em previsões sobre como a economia portuguesa e a economia internacional se irão comportar nos próximos 12 meses. Bom, e, como é sabido, os macroeconomistas erram tanto quanto os meteorologistas, não é? Quando se trata de prever o futuro. E, portanto, mandam as boas práticas que haja prudência enfim, na previsão da receita adicional que as administrações públicas conseguirão cobrar e, consequentemente, prudência também na fixação dos tetos de despesa. Acha que o cenário internacional que vivemos neste momento, temos uma guerra na Ucrânia, temos os juros em valores bastante elevados, temos uma inflação que persiste e resiste, apesar da política monetária que está a ser adotada, é um cenário acrescido de incertezas e dificuldades para a elaboração de uma proposta de orçamento de Estado? Bom, é acrescido em relação ao que tivemos há 12 meses atrás, não é? Porque há 12 meses atrás a generalidade dos previsores oficiais não acreditava que a inflação fosse, digamos, a tormenta que se revelou ao longo dos meses seguintes. E, portanto, também se esperava que, digamos, o crescimento muito acelerado da economia em 2021 e também em 22, enfim, não tivesse, digamos, uma travagem tão brusca como as últimas previsões de verão das várias instituições internacionais estão a apontar. Portanto, nesse sentido, é provável, e aliás, as próprias dados do INE já apontam para uma travagem significativa no segundo trimestre de 2023 em Portugal, e, portanto, com aquilo que se conhece em termos de evolução previsível das taxas de juro, é provável, mais do que provável, que, digamos, haja uma restrição financeira mais forte à execução do Orçamento do Estado de 2024 do que aconteceu em 2023. Não quer dizer que as administrações públicas vão cobrar menos receita. O que eu estou a dizer é que a variação, ou seja, o acréscimo face ao ano anterior, neste caso 2023, vai ser menor do que foi em 2023 relativamente a 2022. O Governo, no Programa de Estabilidade, já prometia que haveria uma redução clara do IRS em 2024. Do seu ponto de vista, essa redução deveria ser feita ao nível por exemplo, de aumentar uma vez mais o número de escalões de IRS, ou ela deve ser feita alterando as taxas de imposto, os limites dos escalões? Vamos lá ver. Eu como Para ser mais eficiente, ou seja, estamos a fazer pergunta do ponto de vista de eficiência. Vamos lá ver. Eu, como economista, tenho uma opinião pessoal sobre, digamos, a estrutura fiscal ideal para a qual devíamos caminhar, mas enquanto coordenador de uma unidade independente
que avalia a política orçamental não o deve fazer. Então. O que eu lhe posso dizer é, em termos de análise positiva, isto é, daquilo que os dados cantam, penso que, deixe-me dar 2 ou 3 indicadores que revelam quão necessário é baixar o esforço fiscal em sede IRS. Repare que eu disse esforço, não disse carga fiscal. Exato, que a carga fiscal é um tema sempre... A carga fiscal significa que no numerador temos os impostos todos e as contribuições para a segurança social e no denominador temos uma medida da dimensão da economia. Tanto aquela parte que é o PIB, tanto aquela parte que paga impostos como a que não paga impostos. Quando falamos de esforço fiscal, estamos a falar da receita que é cobrada ao nível de um agente dividindo pelo rendimento que ele tem. Pronto. No caso do IRS, convém lembrar que 50% das famílias portuguesas não pagam IRS, o que faz com que haja aqui uma grande diferença em termos de carga fiscal do IRS e esforço fiscal do IRS. Deixa-me só interromper 30 segundos para lhe perguntar. E devia? Ou seja, o IRS devia ser distribuído por um leque maior de contribuintes? Vamos lá ver. Os rendimentos, essa não é, digamos, a questão essencial, embora eu acho que é importante começarmos por todas as famílias, independentemente do seu nível de rendimento e da origem do rendimento, apresentarem uma declaração, modelo 3. Não quer dizer que é para tributar, mas é para conhecer a verdadeira situação financeira das pessoas. Repare que há muitas famílias. Vou-lhe dar um exemplo que até nem é meu, do professor Helder Reis, que mesmo chamou a atenção para isto. Quer dizer, imagine que uma pessoa que ganha menos do salário mínimo tem a sorte de sair o Eurobilhões, não é? E, portanto, ganha 50 milhões de euros de uma vez só. Mas essa pessoa, como os rendimentos declarados são muito pequenos, ela é beneficiária de uma catrefada de apoios sociais. Será justo que uma pessoa que ganhou 50 milhões de euros continue a receber esses benefícios sociais? Repare, não se sabe que essa pessoa recebeu porque ela não entrega a declaração de IRS. Portanto, termos uma declaração de IRS abrangente, mesmo com isenção de pagamento de IRS, dá mais informação às políticas públicas sobre condições de elegibilidade e condições de pagamento das pessoas. Pronto. Terminado o parênteses, voltando à questão do fiscal. IRS. O que eu queria dizer é o seguinte: me preocupa, do ponto de, e isto posso dizer publicamente, que é preocupar-se com a questão, a dimensão da eficiência na afetação de recursos que a estrutura do IRS possui. E, de facto, é muito grande. Repare, nós temos uma... Repare, a taxa social única também afeta o preço do trabalho. Pensemos no preço do fator trabalho relativamente a outros fatores de produção na economia, não é? O solo, o capital, etc. O fator trabalho é de longe o que tem uma maior tributação na margem, isto é, por cada euro adicional de salário paga mais imposto. Penso, por exemplo, num indivíduo, vou dar um exemplo, que enfrenta uma taxa marginal de 48% e em Portugal chega-se a esta taxa com rendimento baixo em termos europeus. Estamos a falar de 78 mil euros por ano, 5.500 de rendimento bruto. Se essa pessoa for contratada por uma empresa, a empresa sobre o salário vai pagar 23,75%. O trabalhador paga 11% mais os 48%. Cada euro a mais no seu salário. Ou seja, a diferença entre o custo de uma hora a mais desse trabalhador para a empresa e o rendimento líquido que ela leva para casa é de 2,5 vezes. Quer dizer, a empresa paga 2,5 vezes mais do que o trabalhador recebe. Não há nenhum outro fator de produção na economia tão penalizado pela intervenção fiscal. Acresce que o fator capital
em muitas circunstâncias, até é subsidiado em Portugal. Pense nos benefícios fiscais que muitas formas de investimento material têm. Pense nos subsídios atribuídos pelos fundos estruturais. Portanto, o que eu quero dizer é que a política fiscal, em sentido alargado, incluindo TSU, benefícios fiscais, fundos estruturais, incentiva um crescimento económico que é adversário do fator trabalho. E isto ajuda-nos a compreender porque é que, numa perspectiva de longo prazo, os salários são tão baixos em Portugal. E porque é que a participação oferece agora um 15º salário isento de tributação? Porque é que a participação do fator trabalho no VAB, ou se quiser, no produto, no rendimento que é gerado todos os anos na economia portuguesa, baixou de cerca de 2/3 nos anos 80 para à volta de 40%. Quer dizer, perdeu mais de 1/3 do seu peso, ok? Pronto. Então, isto significa que nós temos que olhar conjuntamente para a forma como financiamos a segurança social e como tributamos os rendimentos pessoais. Do seu ponto de vista, só para balizarmos aqui, faz mais sentido e é mais urgente, vamos colocar a questão assim, neste momento, baixar o IRS do que mexer, por exemplo, ao nível do IRC? Sim. Porque lá está, essa tributação é muito mais pesada ao nível dos salários. Porque a tributação é muito mais pesada, tem este efeito realmente muito adverso de promover um crescimento enviesado a favor do capital e contra o fator trabalho. A que acrescem, enfim, outros motivos que, se quiser falarmos sobre o perfil de exposição da economia portuguesa, mais à frente terei muito gosto. Portanto, é um travão muito grande. Depois, os escalões são muito baixos. Quer dizer, eu dou um exemplo aos leitores do ECO. Num estudo recente do professor Fernando Alves da Economia do Porto, ele mostra que a média das taxas marginais mais altas no conjunto da OCDE é à volta de 37% ou 38%. Ora, o último escalão do IRS, nós, enfim, nos esquecermos de uns escalões temporários, mas que nunca mais desaparecem, de 52,5%, perdão, enfim, de 50,5% e 52% que temos. Mas aquele que aparece no artigo 62, creio eu, do Código do IRS, diz-nos que para alguém que ganha pelo menos 78.000 euros por ano, paga isto significa 5.500 euros nos redondos, em termos brutos. Está a pagar em Portugal 48% de taxa marginal. Quando as pessoas do último escalão, na média da OCDE, não só o salário que elas ganham é muito superior a estes 78.000, elas entram no último escalão com salários, se calhar mais 15, 20.000, muito mais 30 ou 40.000 euros por ano, e pagam 38%, quer dizer, aqui é 48%, está a ver? Portanto, temos de facto, isto também penaliza a competitividade do fator trabalho em termos internacionais. Dos pontos que sublinham na vossa análise da Conta Geral do Estado é precisamente o crescimento da receita como um todo. Muito fruto, lá está, da inflação, mas também da retoma económica. Pergunto, teria sido prudente ter avançado já com uma descida do IRS em 2023, porque já tínhamos mais previsibilidade quanto à evolução da economia este ano do que estar a tirá-la para 2024, quando é, se calhar, mais um tiro no escuro? Essa é uma escolha política e eu não me quero pronunciar sobre ela. É óbvio que a sua pergunta tem implícita a resposta. Claro, se havia folga ou capacidade orçamental para o fazer, sim. Não foi essa a escolha política. E no seu atender havia folga? Sim, havia aqui um elemento de incerteza. Vamos lá ver, e que o Governo foi mostrando atenção ao longo do ano, que é com os efeitos nocivos da inflação alta sobre o poder de compra das famílias e o custo das empresas. E, portanto,
pretendeu sempre ter capacidade adicional para poder, ao meio do ano, introduzir essas, enfim, medidas adicionais. Agora, também digo uma coisa, é que não é na época da discussão do orçamento que se faz uma reforma fiscal. Pronto, este é um erro estrutural do país, como outros. O nosso processo legislativo orçamental, de facto, não se recomenda a ninguém, não é? Porque temos a mania de meter tudo o que é medidas novas, medidas de mercearia e medidas estruturais na lei do orçamento. E, portanto, não há escrutínio, não há sufrágio, não há reflexão técnica aprofundada, não há metas extra-orçamentais a alcançar, não há nada, só há. E dá-se muito mais atenção marketing. a este momento da preparação do Orçamento do Estado do que depois da verificação. Absolutamente, essa é uma ilação que se retira do nosso estudo sobre a Conta Geral do Estado de 2022 e que, neste particular, repete resultados que fizemos a outras contas, que é assim. Nós temos uma esquizofrenia no nosso espaço mediático, espaço público, a propósito das medidas de política, porque em outubro e novembro, quando está em discussão na Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para o ano seguinte, toda a gente, governo, oposição, comentadores, falam muito de anúncios de medidas. Na maior parte das vezes é uma linha ou duas no relatório do Orçamento do Estado. E há muitas outras medidas, para além dessas 20 ou 30 que enfim, sobressaem no debate público, há muitas outras escondidas no texto jurídico da proposta. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, sabe, quer dizer, aquilo efetivamente que domina a discussão no espaço público, a proposta de Orçamento do Estado, é o que se promete e fazer. Mas, quando chega à Conta Geral do Estado, diga-me lá qual é o espaço que ela ocupa na discussão pública. Bola. Zero. Ou seja, nós somos muito exigentes sobre aquilo que menos interessa, que são as promessas. Quando devíamos, como cidadãos e sociedade, ser muito mais exigentes sobre aquilo que é entregue aos cidadãos e às empresas, os resultados das políticas públicas com tradução no Orçamento do Estado. Deixa-me só voltar um bocadinho atrás. Mencionou há pouco nessa folga que existia, que o Governo tinha e que optou por não a utilizar para tentar responder aos eventuais problemas que pudessem surgir ao longo do caminho decorrente da elevada taxa de inflação que tínhamos no país. Concorda ou é correta a opção que está a ser tomada de tomar medidas mais abrangentes, como, por exemplo, estou a pensar no apoio aos combustíveis, o IVA zero, ou considera que deveria ser um tipo de medidas mais direcionadas para as famílias mais carenciadas, como defende, por exemplo, a Comissão Europeia, o FMI, a OCDE, claro que obviamente nós estamos a olhar para isto num contexto de rendimentos bastante baixos que as famílias portuguesas todas têm, como ainda há pouco acabámos de apontar. Bom, está a circunscrever a sua pergunta às medidas do pacote de inflação. Exatamente. Assim. Ok. Bom, a UTAU, em março deste ano, publicou um estudo com natureza pedagógica sobre a inflação. O que é a inflação, porque é que devemos ter medo dela e o que é que os poderes públicos podem fazer para abaixar ou para mitigar os efeitos nocivos sobre o poder de compra das famílias ou o custo das empresas. E aí foi muito claro que a inflação é uma área para a qual a humanidade não descobriu ainda uma boa resposta de políticas públicas. É consensual que a política monetária é a melhor preparada para o fazer, mas dadas as características do processo inflacionário que o mundo inteiro está a viver desde meados de 2021, claramente a subida das taxas diretoras, a comunicação institucional dos bancos centrais não está longe de ser adequada. É como nós sabemos que o corpo humano tem uma doença, mas não temos
O antibiótico certo para antibiótico para certo. E, portanto, vamos lá com uma medicina de largo espectro, mas com pouca eficácia sobre a causa do mal, neste caso, as causas da inflação. E nós, neste momento, estamos a assistir, por parte dos governos, também imagino que por pressão política, tentar mitigar os impactos dessas medidas que são delineadas ou desenhadas para travar a inflação. E isso prejudica porque faz com que a inflação persista ainda mais tempo. Exatamente. É por isso que as medidas de política, como foi no princípio do ano, enfim, nós escrevíamos e há outros agentes, nomeadamente o BCE tem também dito, ainda agora reiterou em setembro, quando da última subida das taxas de juros, é que estas medidas de política de natureza orçamental devem ser muito limitadas no tempo e na escala financeira macroeconómica, e por isso devem ser concentrados nas famílias, mais do que nas empresas. É nas famílias com maior exposição à inflação e menor capacidade de poupança. Significa que o governo deveria ou não prolongar algumas das medidas do pacote anti-inflação para o próximo ano? Estou, por exemplo, a pensar no IVA zero. Vamos ver. A política monetária do BCE é conduzida com base na situação económica da área do euro. Exato. E não, os países são muito diferentes entre si. E os países são muito diferentes entre si. Portugal até é dos Estados-membros do euro que menos esforço orçamental fez com a Covid e que está a fazer no âmbito da inflação, fruto precisamente dos excessos, dos desequilíbrios orçamentais passados nas últimas 4 ou 5 décadas. E por isso temos menos capacidade de fogo nestas circunstâncias. Dito isto, é evidente que pode sempre ser feita uma otimização pelo governo, enfim, do cabaz de medidas que dirige. Agora, eu percebo que digamos, a política económica é feita num mercado, no contexto de um mercado político, não é? E, portanto, qualquer governo de direita ou esquerda não pode, enfim, para além de dever atender aos efeitos na economia e aos efeitos no orçamento das medidas que toma, a verdade é que também as desenha muitas vezes para satisfazer as franjas do eleitorado onde os seus votos. Caça os seus votos. E isso muitas vezes leva a tomar medidas que não são economicamente as melhores para o conjunto da sociedade. Quero dar um exemplo de uma medida dessa, por exemplo? Vamos lá ver. Ainda aqui há uns 2 anos houve uma redução da taxa de IVA sobre o consumo de eletricidade, penso que até 100 kW. Ora, isto era uma medida que, enfim, teve um impacto macroeconómico de umas largas dezenas de milhões de euros. Penso que 80 ou 90 milhões de euros. Mas sabe qual foi o benefício sentido no bolso das poucas pessoas, poucas famílias que tiveram essa redução no seu tarifário? Estamos a falar de 90 cêntimos. Quer dizer, mal dá para um café. Portanto, não haveria melhor utilização pública desses 80 milhões de euros? É que muitas vezes, no desenho das medidas, tendemos a esquecer do custo de oportunidade das mesmas. Isto é, o que é que nós, enquanto sociedade, deixamos de ter por apostarmos naquele alvo? Por exemplo, no caso dos combustíveis, é um bom exemplo. Acha que deveria o apoio ao nível dos combustíveis devia ser desenhado de outra forma, mexendo na estrutura dos impostos, por exemplo, que incidem sobre os combustíveis? Isso é outra questão que deve ser separada do combate à inflação. Quer dizer, lá está, nós em Portugal, infelizmente, temos muito pouco espaço. Damos por opção política, das várias maiorias que fomos tendo, damos muito pouco espaço à reflexão sobre mudanças estruturais nos nossos impostos. E claramente devíamos dar. Sabe, como dizia a doutora Teodora Cardoso muitas vezes,
Em Portugal, os impostos fundamentalmente sempre serviram para financiar a despesa e foram pensados como instrumentos de financiamento da despesa e não como instrumentos para regular a economia. E, portanto, é por isso que nós não temos praticamente economistas da tributação em Portugal. As medidas de natureza fiscal é sempre a sacar mais dinheiro ao contribuinte, porque é preciso pôr dinheiro a financiar despesas novas. Está a ver? E, portanto, não tem havido atenção suficiente com a qualidade dos impostos que nós temos. Eu já nem falo do montante. É isso, os efeitos perversos, porque há maneiras diferentes de atingir a economia para ir buscar um determinado valor de receita fiscal. Eu pergunto, o anúncio que a Fernanda Medina já fez de que no próximo Orçamento de Estado não haverá cativações, é um risco? Ou é um passo importante na qualidade das políticas? Eu acho que é um passo saudável, um passo positivo que eu saúdo efusivamente, que enfim, há muitos anos, que considero e tenho manifestado publicamente, e é o tal fundamenta estas afirmações que eu agora vou fazer, que é assim. O Ministério das Finanças tem outras maneiras mais inteligentes de assegurar o cumprimento dos objetivos, das metas orçamentais. Não precisa das cativações para o efeito. As cativações são um empecilho enorme à execução por parte dos serviços públicos, são um atentado à transparência do orçamento, porque o Governo propõe, o Parlamento aprova tetos de despesa por Ministério, aprova tetos de despesa por serviço público da Administração Central e da Segurança Social, e depois vêm as cativações a impedir que se toque a partir do teto. Exatamente. E há outros instrumentos que nós temos chamado instrumentos convencionais, outros não convencionais, de controle da despesa pública, que têm os mesmos efeitos perversos e que não são necessários para assegurar contas certas, se quiser. Era também tempo de o Estado deixar de ser um tão mau pagador? Bem, o Estado já foi muito pior. Já foi muito pior. Nós, neste momento, apesar das limitações de informação que ele tal encontrou quando agora estudou o encerramento de contas, enfim, aqui há um esforço de melhor informação que o Ministério das Finanças precisa desenvolver em matéria de dívida não financeira, de pagamentos em atraso e prazos médios de pagamento, porque há partes das administrações públicas que não estão nas estatísticas da Conta Geral do Estado. Mas isto está muito melhor do que há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Os atrasos excessivos estão agora claramente concentrados na área da saúde e também na área da cultura. Com prazos médios de pagamento na ordem de, enfim, muito acima dos 100 dias. Claro. Defende que na área, já que tocou na área da saúde, era também aqui uma questão que lhe queria colocar. Nós estamos perante uma onda de protestos sem precedentes relativamente à saúde, seja porque os médicos dizem que há poucos e defendem uma valorização salarial que entendem merecer, e igualmente a mesma situação para os professores, também ambas com a mesma crítica, a que lhe acresce ainda a recuperação de anos anteriores. A minha pergunta é, isto vai criar uma pressão excessiva na elaboração do Orçamento do Estado do próximo ano? Não só do ponto de vista financeiro, mas como também do ponto de vista político. Ou seja, o Governo pode dar-se ao luxo de privilegiar a saúde das contas públicas em detrimento de satisfazer estas duas classes sociais? Vamos lá ver. As reivindicações das classes sociais não são apenas de mais salários. Claro, não é só isso, claro.
pôr mais dinheiro nestes setores tem sido feito, particularmente na área da saúde. Eu recordo nos últimos 3 anos o orçamento para a saúde, para o SNS, não é para a saúde, para o SNS aumentou 30%, quer dizer, 3 mil milhões de euros. E, no entanto, parece que os problemas não diminuíram, aumentaram. Não chega. Pronto. E realmente, no caso da saúde, a questão é muito complexa, por isso se chegou a isto. O SNS é um sistema demasiado grande e complexo para ser gerido da forma tão centralizada como foi durante décadas no país. Ainda estamos para ver se a recente reforma no modelo de governança do SNS vai dar resultados ou não. Oxalá que sim. Mas eu tenho as minhas dúvidas, porque a ideia é que, e aqui voltamos ao processo legislativo orçamental e, aliás, instrumentos não convencionais de controle da despesa. Aqui o que é que eu vou dizer com isto? São normas na lei do orçamento e que depois costumam ser aprofundadas no decreto-lei de execução orçamental, que limitam imenso a contratação de recursos humanos e as aquisições de serviços. Deveria haver uma maior autonomia. Sim, claramente. Até porque, deixa-me dizer, as áreas, por exemplo, as aquisições de serviços já têm sido sempre muito fustigadas pelas cativações. Mas para além das cativações, temos outras, estas tais normas jurídicas que inibem imenso a realização das atividades. Sei lá, imagina. Até há pouco tempo, eu este ano não sei se o SNS ainda está abrangido para esta norma, mas até há muito pouco tempo atrás, se portanto, se houvesse necessidade de um centro hospitalar contratar uma trabalhadora para substituir outra que entrou numa licença prolongada de parto, o Conselho de Administração tinha dinheiro no orçamento aprovado pela Assembleia da República, porque estava lá o dinheiro para aquela pessoa. Essa entra em licença de parto e o hospital deixa de lhe pagar a segurança social. Portanto, estamos a falar de uma substituição temporária, nem sequer cria um vínculo novo permanente de despesa com o pessoal. Ora, o Conselho de Administração não pode, não tem autonomia, ou não tinha. Faço aqui um parênteses, 2023, não sei se foi excepcional. Só conseguia se tivesse autorização de 3 membros do governo. O ministro da tutela, a ministra com a responsabilidade da administração pública e o ministro das finanças ou do secretário de Estado em que eles ligaram estes poderes. Ora, como nenhuma destas pessoas assina de cruz, todos eles pedem papéis, pareceres, informações, consultas à base de dados aos serviços dos seus ministérios que os assessoram e depois pedem esclarecimentos ao próprio centro hospitalar. Bom, muitas vezes a decisão de autorizar não chega, porque se esgota o ano e, portanto, o processo cai. Está a ver? Ora, num hospital, enfim, nos muitos hospitais que o país tem, situações destas acontecem todos os meses. Agora, isto não é só na saúde. O pior é que acontece em toda a administração pública. E aí com muito menos exceções do que tem a saúde, que a saúde, por exemplo, já está isenta há alguns anos de cativações. Nos outros, não. E, portanto, vamos lá ver, qual é o valor acrescentado para o controle da despesa pública ter 3 membros do governo a perderem tempo, a imiscuírem-se na microgestão de uma empresa pública para saber se faz sentido um trabalhador temporário ser contratado para substituir outro? Quer outro exemplo grosseiro destas tais instrumentos não convencionais? É o seguinte, existe uma norma que tem vindo a ser repetida, penso que desde 2011, que impede que numa empresa pública, quando sai um trabalhador qualificado, porque se reformou, porque foi para o setor privado, porque morreu, portanto, essa relação de trabalho extingue-se. Naturalmente, se for um trabalhador altamente qualificado, o que o Conselho de Administração gostaria era de o substituir por alguém igualmente qualificado. Pois é, não tem autonomia para isso.
só está no seu raio de autonomia fazer um procedimento concursal e pagar o salário mais baixo da categoria profissional em que essa pessoa se insere. Portanto, fundo, porque vai trocar uma pessoa experiente por entre parentes, enfim, sem desdém para ninguém, por um maçarico. Portanto, isto é uma regra que já vem há mais de 10 anos. Portanto, isto é um exemplo concreto de que muito pouca gente fala de degradação da qualidade dos serviços prestados à sociedade. No fundo, Portanto, a desculpa, questão não é orçamental, mas é antes de fazer uma reforma profunda. É a qualidade da despesa e a qualidade da receita. É olhar para estes procedimentos. Nós na UTAL não nos cansamos de chamar a atenção para isto há 3 ou 4 anos e em 2 momentos no ano, sempre que apreciamos uma proposta de orçamento do Estado, sempre que apreciamos uma conta geral do Estado. E faz-me pena ver que realmente as normas entram na Assembleia com uma determinada redação que repete a do ano anterior, por sua vez repete a de há 2, 3, 4, 5 anos atrás e saem da Assembleia para a imprensa nacional praticamente na mesma, exatamente na mesma. Portanto, não há uma reflexão crítica sobre processos. Lá está, também não é naquela maratona de euforia a propósito das medidas de política que há tempo a pensar nisto, mas então, caramba, agendem um período de discussão, que chamem gestores públicos. Será que o tal está a mentir? Está a exagerar nesta avaliação? Olha, eu até passei a receber há algum tempo esta parte de cartas de cidadãos, de dirigentes da administração pública. A pedir ajuda. A pedir ajuda, exatamente, e a contarem-me exemplos das suas organizações. E um dia vou começar a contá-los. Vamos ficar com essa nota. Rui Baleiras, muito obrigado pela sua presença. O Eco Entrevista fica por aqui. Foi um prazer estar consigo. Fique connosco.